Nosso convidado, aqui nosso parceiro, né, é o Mário Rossi Neto, carinhosamente é o Marinho, né, é o Marinho, e ele é licenciado em Pedagogia, tecnólogo em Web Design e pós-graduado em MBA em Gestão do Conhecimento e Administração. Ele é instrutor de cursos especializados na formação e atualização de motoristas credenciados no Detran. Instrutor Smart Driver, motorista inteligente, eficiência energética na condução veicular. Tem experiência de 12 anos em aulas teóricas e práticas na área. É isso. Enfim. Obrigado, Rafi. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, obrigado por me receber aqui na casa de vocês. É um prazer enorme. Esse tema, quando pensei, né, em passar aqui para as meninas, né, o que a gente poderia falar, por ser uma semana de segurança, né, interno, mas para a gente chegar, a gente usa às vezes o nosso veículo, né, e essa segurança externa é tão importante quanto também a interna. De uma esfera que o nosso trânsito hoje, até me ajudem, por favor, como que está o trânsito hoje? Não é isso? Mesmo que a gente não dependa diretamente dele, mesmo que não tenha um veículo ou que use um transporte público, a gente vê às vezes na cara, às vezes até de um motorista, né, que ele está às vezes com uma cara meio carrancuda, enfim, devido a tantos problemas que ele visualiza nesse dia a dia dele, ok? E nada mais que são duas dobradinhas hoje, quando a gente fala de uma condução de veículo. A segurança e a economia. Segurança no sentido de eu fazer o certo, eu cumprir a lei, mas ao mesmo tempo também cumprir pelo outro, que isso a gente já alguma vez já ouviu de alguém falar. Então nós temos que dirigir por nós e pelos outros, temos que nos comportar, às vezes até bem melhor para não causar um problema, e o outro é o problema, esse que é o ponto mais chave, que aí entra a direção defensiva. Então essa segurança vai ser essencial. Ao mesmo tempo, se eu estou sendo seguro, eu também estou sendo econômico. Porque a economia vai trazer a segurança. E a segurança vai trazer a economia. Infelizmente, isso não é uma culpa da nossa formação, no sentido de condutor, na figura do instrutor da autoescola, na figura da autoescola. Hoje a gente, se a gente for pensar, quem sabe quantas aulas é feito hoje numa autoescola? 20 aulas. 20 aulas, né? O que vocês acham? É muito ou pouco? Muito pouco, não chega nem a pegar a rodovia, a pista, né? Exatamente. Então é uma formação muito básica. Não é culpa da própria autoescola, do próprio instrutor. Sim, se a gente for peneirar, tem em qualquer área profissionais bons, profissionais ruins, infelizmente, né? Mas mesmo o bom, que vai querer fazer a diferença, ele não vai conseguir transmitir em 20 aulas isso para um aluno, uma aluna. Basicamente é aquela velha história que a gente fala, ele vai ensinar a passar no exame. Falou, ó, você vai ter que fazer essa baliza desse jeito, você vai ter que dar uma voltinha ali no trajeto desse jeito, legal, cumpriu, joia, não cumpriu, reprovou. E depois disso, ele sai para aprender o quê? Sozinho, né? Eu vi esses dias um carro, me chamou a atenção. Vi que a pessoa estava bem ruim, sabe, assim, uma coisa assim meio dura, né, saindo, ela estava estacionada numa vaga, era uma moça, né, e não é porque é mulher, porque sempre tem, né, sempre tem essa, vem de datas e datas, não é? Hoje já não tem mais isso, falar que a mulher que é o perigo constante, não, hoje tem muito homem também que é perigo constante, né? Acho que da mesma forma eu conheço mulheres que são caminhoneiras, que elas dirigem um bitrem, um tritrem com uma excelência fantástica, né? Mas olha, veja só, a história era uma mulher e ela saiu assim da vaga de estacionar, mas muito ruim assim, bem, você via que aparentemente ela estava perdida na direção. Atrás do veículo tinha um colante, um adesivo, falando assim: motorista, algo parecido assim, motorista iniciante, por favor, tenha paciência comigo, agradeço. Aquilo foi legal, porque no dia a dia da correria é muito difícil, né? Que atira a primeira pedra que não fica bravo com uma situação. Não que você vai mostrar aquele lindo gesto, né, universal, né? Aquele outro, né? Mas
amenizou um pouco. Mas ao mesmo tempo, se colocando no lugar dela, imagina o desespero que essa moça estava ao conduzir o veículo. Porque ela não sabe. Talvez ela colocou esse adesivo para usar, né, de uma empatia dos outros, para falar assim, gente, me ajuda, eu não sei nada, né, então tem paciência comigo. E aí entra no que ele falou, mas será que ela pega a rodovia? Alguns dias depois eu vi ela na rodovia. Porque, sabe quando você vai, né, e assim, Você reconheceu a... eu reconheci pelo adesivo. Aí na hora que eu passei, falei, nossa, é a moça. Né? Então, olha o risco que ela está correndo e os outros que também estão em volta correndo. Será que ela vai conseguir fazer uma ultrapassagem de um veículo maior? Só com a base que ela teve na formação? Então, isso daqui deveria ser uma formação continuada. Esse que é o grande problema, né? Mas não é, né? Então, para dirigir um veículo, eu preciso conhecer o veículo. O que muitos falam? Que às vezes um aluno sai do projeto ali da primeira habilitação, e se você virar para ele e falar assim, viu, como que você verifica o óleo do veículo? Ele não sabe fazer. Da mesma forma, você pega um candidato que já é habilitado e ele foi fazer uma mudança de categoria, por exemplo, uma categoria E para dirigir uma carreta, você fala para ele, viu, como que eu acoplo e desacoplo ali o cavalo mecânico? Como que eu tiro a carreta do caminhão? Muitos não sabem, né? Porque falta é muito rápido e não existe essa formação continuada, então vai do ser humano ir atrás. Então percebe que a nossa condução segura, se a gente for pensar, é muito falha. Hoje, por isso que vocês falaram, o trânsito está caótico. E infelizmente, a gente vai olhar sempre para o pior. Porque qual que é a melhoria? O que vem para ser feito? Né? Isso da formação, das próprias pessoas, em contribuir. Já ouvi falar, por exemplo, retrovisor. Retrovisor do lado direito. Aí a pessoa fala assim, não, o retrovisor do lado direito ele tem que ser encurvado para baixo para enxergar a guia, tá certo ou tá errado? Tá errado. Absolutamente errado. Sim. Você tá entendendo? Já vi a pessoa falar o retrovisor interno do automóvel, como que tem que regular ele? A resposta é fácil, não é? Você tem que olhar toda a extensão, você conseguir ver todo o vidro traseiro. Aí eu inventei de falar, por que você está me perguntando isso? Ela falou, não, porque eu virava assim o retrovisor, meio pro lado direito, para eu ver assim as motos chegando. Eu falei, e o retrovisor do lado direito externo? É para estacionar o carro. Olhando pra guia só. Você tá entendendo? Então assim, você vê que, lógico, pela necessidade dessa pessoa, precisaria ter uns 10 retrovisores lá para ela conseguir fazer todas as ações. Por quê? Por falta da instrução, por falta de conhecer esse veículo, né? E ao mesmo tempo, aí ele fala de manutenção. Como é que é dada a manutenção? A gente faz uma preventiva, periódica, ou a gente faz uma corretiva? Normalmente a corretiva. Você só para na hora que quebra. É cultural isso. É da nossa cultura. Então é outra coisa que não é ensinada. Ajudaria na condução segura? Obviamente. A gente sabe nos horários de pico aí, se um carro quebrar numa Nações Unidas, numa Duque de Caxias, numa Rodrigues Alves, vai virar um caos. Porque até chegar, né, uma viatura, às vezes policial, um apoio, ou um funcionário lá, um GOT, né, do trânsito, para o famoso azulzinho que a gente fala, né? Para fazer aquilo ali, vixe Maria, o risco de acidentes, de sinistros ali que poderiam acontecer, muitos, né? Então esse é o problema. E ao mesmo tempo, por isso que ele fala que é uma dobradinha. Se eu tomo cuidado em conhecer o veículo, usar ele da maneira correta, fazer a manutenção dele, eu estou também sendo econômico, ok? Ô Mário, Pois não. Mas é o seguinte, no exame teórico, nas aulas teóricas, são ministrados tudo isso aí, todo esse material para os alunos. Eu falo porque eu sou instrutor de trânsito. Perfeito. Todo esse material é dado para o aluno. Porém, eu tenho prestado atenção algumas vezes, o aluno chega na aula, ele fica lá fora, ele fica conversando, ele fica perdido em outras coisas que não é sobre o assunto que está. Então,
Se for analisar, não é culpa da autoescola, não é culpa do instrutor, é culpa do próprio aluno. Então, tudo isso está falando é manutenção periódica, preventiva e corretiva. O certo, quando nós falamos a manutenção periódica e preventiva, para evitar corretivo. Perfeito. Então, não é culpa dos instrutores nem da autoescola, é culpa da própria pessoa que vai para ter a aula teórica e ela não presta atenção. E eu sou contra as aulas teóricas. Porque perde-se muito tempo em aula teórica, sendo que a prática, que é a principal, devia ser mais. Em vez de ser 20 aulas, eu tenho comigo, tinha que ser 40 aulas. Perfeito. Porque a teoria, muitas vezes a pessoa não está nem aí, nem liga. Isso. Então eu sou muito mais a favor da aula prática do que a teórica. Não, o senhor tem total razão, concordo. Quando eu falo assim que está errado, é o sistema que é exatamente nisso, a fixar só 20 aulas, a fixar um tempo, né, ou vários temas, como o senhor disse, vários temas para pouco tempo de ensino. Aí ao mesmo tempo, hoje a gente tem esse objeto aqui, ó, que é fantástico, mas ao mesmo tempo é cruel. Então, eu quando tirei a habilitação em 87, eu tive 10 aulas. Era 10 aulas, porém essas 10 aulas você aproveitava bem. E era antigamente o exame teórico, a aula teórica, não era tanto tempo que nem agora. Perfeito. Então eu acho que a questão não é você aumentar o número. Adaptar, né? Exato, é você aumentar o jeito de você ensinar e a pessoa tem que absorver aquilo que você está ensinando. Perfeito, com certeza. A metodologia, sim, vamos falar assim, ficar mais didático. A maioria das pessoas, a maioria dos motoristas, eles sabem da regra. Só que como a penalidade é banalizada, sim, então para eles tanto faz. Perfeito. Porque, por exemplo, se você parar numa rodovia, num acostamento, mais de 5, 10 minutos, o carro da via para atrás de você. E se você estiver parado inutilmente ali, você vai ser autuado. Perfeito. Dentro da cidade, não. O Uber resolve parar onde ele quer. Do jeito que ele quer, terceira, quarta faixa, hora do jeito, literalmente do jeito que ele quer. E quem está atrás, que se vira para evitar o acidente. Às vezes cai naquela famosa frase que é horrível, a gente tem isso, porque lá fora em outros países eles já agregam isso, é o jeitinho brasileiro. Com certeza. Tem gringo lá fora, né? Tem pessoas de outros países já, o jeitinho brasileiro, né? Cultura também, né? Cultura, exato. Você vai deixar o seu filho na escola, o que você faz? Para na fila dupla. E a criança é rapidinho, né? A criança está aprendendo o que, né? Fazer. Perfeito. Errado. Então tudo isso agrega para o que a gente tem hoje, né? Tem hoje. E lógico, o profissional vai ser cobrado mais. Para um motorista que desempenha a função como motorista, vai ser muito mais cobrado isso. Eu estive semana passada numa empresa de transporte de madeiras, que é aquele enorme, aquele tri-trem enorme. Gente, tem rastreador, tem sensor de fadiga, o cara não pode olhar nem muito para o lado. É rapidamente, senão o sistema chama a atenção dele. Se ele pegar o celular, o sistema fala, você está usando o celular? Fala bravo ainda. Né? Por quê? Uma segurança tanto da empresa, do bem, que vamos imaginar um caminhão daquele tamanho, ele custa mais de R$1 milhão. Né? Imagina eu perder esse bem, mas ao mesmo tempo também garantir a segurança do meu bem maior, que é a vida do meu colaborador e a vida dos que vão cruzar com ele. Né? Para sair disso daqui, olha que triste isso. O Brasil, lá em 2016, foi colocado como 4º lugar de todo mundo, o pior trânsito, mais mortes no trânsito. Olha que interessante. Em 2012, nós chegamos em 1º lugar. Olha que bênção. Né? É loucura. Se a gente pegar dados agora, 2020, 19 e 20, nós estamos em 5º. A gente fica brigando aí, né? Entre 4º e 5º. Normalmente o 4º é a Rússia. Então a gente fica aí nessa briga com eles lá. Eles sobem para 4º ou a gente sobe para 4º e fica nessa... Aquilo é vodka, né? Lá. A maioria dos vídeos de internet que a gente vê de acidentes e sinistros é russo, né? Você vê lá o negócio é problema. Então, a ideia principal de uma condução segura é evitar isso daqui,
Como que eu vou ter 23,4 mortes a cada 100 mil habitantes? A cada 100 mil habitantes? 5%. É muita coisa. Né? Nós sofremos pelas perdas que a pandemia gerou. Chocou a gente olhar um noticiário falando, está morrendo 1.000 pessoas ou mais num dia só. Chocava, entristecia. O trânsito mata isso por dia. Mas aí é que está o erro. O pessoal leva em conta apenas números, nós somos números. Apenas números, exato. Exato. E é uma banalização se a gente for pensar. Se a gente fala assim, nossa, aconteceu um acidente ali em tal lugar, você fala, meu Deus, mas passou. Né? Mas esses números são dos que morrem no local, não dos que Perfeito, perfeito. são removidos e morrem depois. Perfeito. É muito difícil. Porque passou um tempo, eu só não me recordo se são 24 horas, alguma coisa assim. Ele chegou hospitalizado e veio a óbito depois dessa quantidade de horas. Não entra mais em estatística de trânsito. A causa foi o trânsito. Ah, mas ele morreu do quê? Ah, foi uma parada cardiorrespiratória. Então entra na estatística de parada cardiorrespiratória. Então os dados são muito vagos também. Foi o que aconteceu com meu filho. Meu filho sofreu um acidente em 2016. Certo. Ele veio a falecer 5 dias depois. Perfeito. Mas não entrou como? Foi em decorrência ao acidente de trânsito. Deu embolia pulmonar por causa da cirurgia que foi feita. Perfeito. Não foi feito os procedimentos quando ele foi atendido pela... socorrido ali no local. Não foi dado os devidos cuidados. Ele fez a cirurgia, mas só que ele veio a morte foi decorrência ao acidente de trânsito. Perfeito. Mas não foi do acidente propriamente dito. Então ele não entrou na estatística dessa morte no trânsito. Ele entrou naqueles decorrentes ao acidente. Perfeito. Por isso, se a gente for ver em números... É bem mais. É bem mais. E olha esses números que confusos que ficam. Isso aqui é uma reportagem antiga de uma revista, ok? Que ela fez um cálculo de 2008 a 2012 e pegou 3 dados de referência. Mortes no trânsito, mesma coisa, fatal, não tem jeito. Como ele deu o exemplo, né? Acaba não constando. Então, aqui mortes fatais. A linha vermelha, DPVAT, lembram do DPVAT? Nós estamos aí, poucos anos sem ter a obrigatoriedade de pagar. Né? Que era o seguro obrigatório, né? Caso de acidente, para você poder receber para alguma situação ali, um cuidado, um medicamento, enfim. A linha cinza, homicídios, mas fora do trânsito. Homicídio mesmo, morte, alguém foi lá e matou o outro. A linha azul, o DataSUS. Quem lembra do DataSUS? Ou não? DataSUS era um órgão, basicamente, vamos chamar de órgão, que era do próprio governo. O próprio governo tinha essa contagem, né? Tinha essa questão de visualização, de também numerar os dados. Mas vê se fecha a conta. Em 2008, o DPVAT falou que foi mais de 57 mil mortos no trânsito, no ano. Mais 7 mil a mais, basicamente, do que o homicídio. Então ficou acima da linha do homicídio. Aí vem o DataSUS falar, foi só 38 mil. Só, né? Lógico assim. É muito também, mas... E aí se você for acompanhando lá, sempre a linha ficou abaixo. Será? Aí a gente fica confuso como população. Quem que eu confio? Eu confio na linha azul ou confio na linha vermelha? Ou os dois estão mentindo? Perfeito? E aí se a gente for pegando os dados, você vai ver que é sempre igual o gráfico vai indo aí, ó, é uma balança. Sobe e desce, sobe e desce. 2013, ó, 54 mil. 2014, já baixou um pouco. 2015, baixou consideravelmente em relação ao ano anterior. 2016, opa, que lindo, baixou mais ainda. Você fala, mas por que está baixando? Que são anos onde entraram algumas leis mais pesadas. Que no começo todo mundo assusta. Lembra quando entrou a lei seca? Fala, se você beber, você vai pagar 3 mil reais, ficar 1 ano sem poder dirigir, e se for pego de novo, vai pagar o dobro. E se nesse momento que você não pode dirigir,
porque você vai estar suspenso durante 1 ano, se for pego, sua carteira vai ser cassada. O que significa isso? Meu amigo ali sabe. Ele vai perder a habilitação dele, vai ter que ir lá de novo lá na autoescola e falar assim, olha, eu quero tirar de novo a habilitação. Ele perde a habilitação. Então, na hora que entra no impacto, fala, meu Deus, a coisa é brava. Só que aí a engrenagem precisa funcionar, a engrenagem em trânsito precisa funcionar. Aonde a gente começa a perder o foco quando vê assim, igual o comentário que eu fiz, e a fiscalização? Mas o outro lá é um pouquinho bem, então não deu nada para ele. Começa a ter um descrédito, onde talvez abaixa e depois começa a subir de novo. Então esse que é o grande problema. Então só alguns números de exemplos. E aí fica pensando, qual que é a causa para ter tanta morte desse jeito? É aquela velha história que a gente fala, o problema é a pecinha que está atrás do volante. Por quê? O que passa dentro da cabeça dessa pecinha, eu não sei. Você conhece alguém que já levantou a mão assim, que é habilitado, e falar assim, uma pessoa chegar a perguntar para ela, falar, você é habilitado? Sou. E aí, você é um bom motorista, uma boa motorista? Falar, não, sou muito ruim. Ixi, eu faço tudo errado. Vocês já encontraram alguém falando assim? É raro, né? Porque normalmente ninguém vai falar que dirige mal. E dependendo da pessoa, você fala assim, não, mas pera aí que eu vou te ajudar, faz assim que é mais fácil. Você está querendo me ensinar? E se a pessoa for às vezes um pouco mais experiente do que a gente, ela fala assim, eita, quando você nasceu, eu já, não é isso? Porque também às vezes fecha a mente. E hoje, gente, pro trânsito, não dá para fechar a mente, não. Aumentou-se muito os veículos, o número de veículos. A facilidade hoje para você comprar um automóvel, um carro, uma moto, é muito mais fácil do que antigamente. Você divide em 60, tem umas loucuras aí, né? Umas concessionárias loucas aí que fala, não, fica tranquila, que a gente parcela em 100 vezes. Eu lembro, alguns anos atrás, não, você quer ter uma moto? Fica tranquila, a gente faz em 100 vezes. Eu falei, misericórdia. Dá para se perder até na matemática para ver quantos anos dão. Esses 100 meses aí, a moto já vai estar quase uma sucata, já bem gasta, e eu estou pagando a parcela ainda. Mas ficou muito fácil. Então, o volume e a independência, obviamente. Não é muito mais fácil eu ter o meu veículo, minha moto? Eu sei que se eu sair tantos minutos, eu consigo chegar. Não, se eu depender do ônibus, vai demorar mais, vai ter que acordar mais cedo, enfim. Então causa essa dependência também. E falando de segurança, que daqui a pouco a gente vai falar da economia também, ele coloca aqui algumas dicas, que eu quero que vocês me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. O que é isso? Problema ou não aqui? Problema em Bauru ou não? Mas não é só em Bauru, hein? É um problema sério. Não é? É um problema sério. Bauru tem medo de usar. Bauruense tem medo de usar. Uns dizem que você tem que pagar mais lá na concessionária para vir com a seta. Uns dirão, né? Uns vão brincar. Isso, gasta muita bateria. Gente, mas não é só aqui não, viu? Não é só aqui não. É a nossa região toda e até fora daqui. Até em outros estados. A seta tornou-se um objeto um acessório, vamos dizer, opcional, né? E é um bem tão importante que eu falo que são duas esferas. Tem aquele que nunca dá seta, mas tem aquele que aciona a seta e ele anda 15 quarteirões e não vira. Não é? E ó que os fabricantes, porque uma historinha rápida da seta. A seta, por que ela fazia barulhinho, né? Ainda faz. Pra saber que tá ligado. Pra saber que tá ligado. Então ficava aquele tec, porque era um relé, era uma pecinha que ele dava contato, na hora que dava energia, acionava o mecanismo,
ele grudava e soltava para acender e apagar a lâmpada. Então fazia barulho, não é isso? E você sabe qual é a causa de reprova? A maior causa de reprova no trânsito hoje, nas aulas? É a seta. É a seta, né? Você perde 3 pontos se deixar de dar uma seta ou deixar a seta irregularmente ligada e você só pode perder 3 pontos no exame. Pronto. Mesmo assim, o povo não aprende. Sim, exato. E aí, se não corrigir nesse momento, não é isso? A pessoa às vezes vai ficar brava, ai, puxa, reprovei só porque eu não dei a seta. Só porque você não deu a seta? Empatia também, né? Porque o cara não tá ligando. Lógico. Porque se eu tiver muita compaixão, aliás, não é nem compaixão, aí já entra na misericórdia, né? Porque compaixão, eu vou ter compaixão dos outros que vão estar circulando e essa pessoa não vai dar seta. Se eu aprovar ela ali no exame, né? Aí na verdade, eu vou ter misericórdia, coitadinho, coitadinha. É só uma seta. Você acha que algum dia depois, de habilitado, definitivo, não vai continuar fazendo? Então às vezes é, como dizem, né? Tem que pegar ali no ninho. Você tem que já pegar ali. Porque numa reprova eu tenho certeza que daí o instrutor vai falar assim, lembra que eu falei da seta para você? Então agora você presta atenção e na próxima você não deixa de observar. Muito problema também as pessoas que dão seta, as pessoas dão seta e já entram. Sim, é errado isso aí. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas, a seta é um indicativo do que você vai fazer, a sua intenção. É a mesma coisa eu chegar na sua casa, você me convidar para entrar e eu já ir na sua geladeira pegar alguma coisa para comer. Você me mandou, eu avisei que ia entrar, você deixou, mas não mandou entrar na sua geladeira. Perfeito. Então tem que esperar eu ser convidado para pegar. Então a pessoa dá seta, ela já ainda pensa que ela está autorizada. Não, Isso. ela dá seta, espera o outro, aí entra aquele negócio, a cortesia no trânsito. Cortesia no trânsito. Perfeitamente. E o próprio Código de Trânsito fala lá, né? Que você tem que acionar com antecedência a manobra a ser feita. Mas não um quarteirão antes. Não um quarteirão antes também. Exatamente. Então, então é um problema gravíssimo isso daqui. Problema gravíssimo. Outro. O que vocês conseguem identificar nessa imagem? Distância de segmento. Ou alguns vão chamar de distância de segurança. A distância que eu vou ter do veículo à frente. Porque se ele frear subitamente, se eu tiver com uma distância menor, eu vou acabar colidindo. Não é isso? Ah, mas por que está esse balãozinho do motorista aqui pensando 51, 52? Está pensando na cachaça? Alguns usam os 50, outros usam o 1000. Seria para a gente falar 1 segundo. Porque se eu fala 3 segundos. 1, 2, 3. Será que deu certinho? Ou foi muito rápido ou muito devagar? Então, se eu falando 51, 52, 53, ou 1001, 1002, 1003, você tem que usar o 1 na frente do 1000. 1001. Diz que o mínimo, isso o estudo feito a 80 km por hora, pista plana, sem nenhuma condição adversa, chuva, vento, tudo lindo, maravilhoso. 3 a 4 segundos é o mínimo num automóvel. Menos do que isso, você pode até fazer a frenagem, mas ainda chegar a colidir. Talvez não tão forte, mas ainda haver uma colisão. Então é um dado extremamente importante. E aqui o que a gente vê? Parece trenzinho, né? Parece que tem um cambão ali ligando um no outro, que é tudo muito próximo. Faz o teste, quem é habilitado. Para num semáforo, dá um espaço um pouquinho, pouca coisa à frente. Você vai perceber que o de trás vai colar bem na sua traseira. Na hora que ele olha no retrovisor, na hora que ele se distrair, você devagarinho dá uma soltadinha e vai para frente. Você vai perceber que o espaço aumentou, ele vai lá e cola de novo. Ó como que é falha humana. Tá aqui, ó. Percebe? Esse é o problema. E aqui? É outra, hein? Mas hoje com o Uber piorou a situação. Perfeito. Porque o Uber está lá andando e não vai. Então aí você acaba prejudicando não só ele, como quem está no entorno. Com certeza. Com certeza. Como dissemos, é uma ferramenta maravilhosa. Só que o trânsito e o celular não combinam. Não combinam.
Alguns vão falar, mas tem punição para isso, precisava ter mais fiscalização. Mas a punição, gente, é pagar um valor de multa. R$293. É muita coisa isso? Na realidade de hoje? Não, é pouco. Dependendo da questão financeira da pessoa, ela vai lá, vou pagar. Está tudo em ordem. Lógico, se ele acumulando, vai acumulando pontos na habilitação. Aí é outra esfera. Aí eu vou numa outra problemática. Ah, mas o meu veículo está num CNPJ. E essa pontuação vai para quem? Para ninguém. Por isso que aí ele paga, a lei fala assim, ó, se você não indicar, você empresa, está no CNPJ, se você não indicar o motorista, você vai pagar vezes 2, duplicado. Ok, vai pagar R$400. Se ele tiver uma questão financeira boa, será que ele vai parar de deixar de usar o celular? E o problema é que o celular tira realmente toda a atenção, né? Na prefeitura aqui o pessoal usa esse artifício de não indicar, ele prefere que nem... Não vou dizer, eu vou dizer a minha. Em 2012, eu ainda não era instrutor de trânsito. Em 2012 eu levei uma multa aqui na prefeitura. Para mim não perder, eu estava com 18 pontos. Para mim não perder minha habilitação. Bateu 20 já, né? Eu falei, eu não indica não, eu paguei 2 vezes. Sim. Foi um erro? Foi. Mas na prefeitura geralmente é isso que acontece. Mas não só, todas as empresas, sim. Sim, Eu digo pela prefeitura mesmo. Eu digo assim, na prefeitura. Sim. Esse é o artifício que a gente faz, porque o motorista, eu já vi muitos colegas que trabalham na CEMEL, ser multado em rodovia, né? Na hora que ele vai ver, está cheio de perder a habilitação. Sim, se fosse computar tudo, Isso. entendo. Então usa esse artifício. Acaba sendo legal, está dentro da lei, talvez não deveria ser, no sentido assim de fazer com que não crie um colete, né? Um colete à prova de bala disso, né? Que o colete fosse mais caro, né? Perfeito, acaba A pessoa exatamente. sente mais, Acaba- a pessoa sente mais assim. Perfeito, porque senão eu falo assim, eu pago lá, ué, Às vezes, beleza. né? Acaba se usando o sistema contra o próprio sistema. Pelo próprio sistema. Mas Não vai a ter pessoa devia ser punida igual o instrutor de trânsito é punido. Se eu tiver 6 pontos na minha habilitação, eu já perco minha credencial, não posso mais dar aula. Faz 3 anos que eu estou com 0 pontos na minha habilitação. Por quê? A consciência. Você sendo um instrutor, você vai ser cobrado muito mais do que aquele motorista. Então, acho que todos os motoristas profissionais deviam ser a mesma coisa. Sim. Não é ter aquele que nem agora é 40 pontos, né? Isso, perfeito. Devia ser 6 pontos. O profissional ele tem a consciência de manter sempre atualizado, né? Ou então ter a consciência no trânsito que tem que ser feito. Você dá um receio maior, né? Isso. Eu também como instrutor também, você fica nessa... E lógico que a gente quer ter tentado, gente. Você acha que o bonitinho não vem aqui falar aqui assim, ó, olha ali, ó, você vai fazer aquela rotatória? Não, corta ela, ninguém tá vendo, você tenta. Mas e se eu fizer? Eu vou levar uma advertência, uma punição, uma autuação? Eu penso até pior ainda, né? Que eu falei, já pensou? Aí você vai olhar lá e falar, lá o Marinho lá fazendo isso. E ele rezou o Pai Nosso pra mim que tem que fazer tudo bonito. Aí pega, que é outro ponto, pega mal também, né? E aqui? Esse é outro problema muito grave, que é o sono, é o cansaço. Morfeu. Os estudos falam, né, que os especialistas falam aí que você dirigir com sono é equivalente a estar embriagado. Mesma coisa que estar embriagado. Porque a pessoa dorme de olho aberto. Né? E isso daí tendencia o quê? Ele a fazer até uso de drogas lícitas ou até ilícitas. Esse é um ponto. E aqui? O que você consegue interpretar aqui? Fábrica de multa, né? Alta velocidade, que ainda é o primeiro lugar dos sinistros, dos acidentes. É o primeiro lugar, excesso da velocidade. Logicamente, não é que eu tenho que andar muito abaixo, não, você tem que andar até o limite. Esse é outro problema que a gente tem que interpretação. 20 por hora no de 80. Perfeito. Mas como que ele falou? O Renato falou fábrica de multas? Se não tiver matéria-prima, não existe a fábrica de multas. Também, exatamente.
Né? Então aqui a gente, quando ele falar de velocidade, a gente tem 2 pontos para essa condução segura. Se eu andar muito rápido, eu vou poder causar problemas. Se eu andar também muito, muito devagar, atrapalhando o trânsito, obstruindo o trânsito, como o código fala, eu também vou estar atrapalhando. Para a velocidade mínima. Uma velocidade mínima, né? E é uma questão, gente, aqui, ó, cai de novo lá na falha humana. Vamos pegar, vou sair daqui da prefeitura, vou pegar Nações Unidas. Aí lá no finzinho lá da Nações tem um postinho lá, velocidade máxima 60. Por que que alguns passam a 20, a 30, a 40? E ele desce rápido, que aí ele vai entrar na economia também nisso. Ele desce rápido, freia, então até 30, 40 por hora, passa ali, ele calcula ali, porque ele vê a marca no chão da lombada eletrônica, que é, né, do radar, e depois ele volta a acelerar de novo. Que sentido fez? Eu sou um espertão. Não. Desculpa, mas é uma pessoa desprovida de inteligência, para não falar. Né? Burro. Por quê? Opa, que economia que você teve? Você desceu rápido, freou tudo. Depois você acionou a rapidez de novo. Não era melhor eu descer dentro da velocidade, usando uma marcha do veículo certa, onde eu não precisaria nem pisar no freio, eu economizaria até combustível. Essa vai ser aquele tipo de pessoa que vai falar assim, nossa, você não sabe, a pior coisa é eu ter comprado esse carro, ele é tão gastão. Aí joga a culpa no carro. E às vezes o carro é excelente. Né? Então, é o pé da pessoa. É igual quando a gente fala de veículo pesado, de caminhão hoje. Né? Caminhão é pé. Hoje a maioria dos caminhões, esses grandes que fazem esse volume de carga grande, eles são todos automatizados. Significa o quê? Ele é automático e manual junto. Ele faz toda a mudança de marcha sozinha, mas eu, motorista, eu também posso ajudar ele. Então por isso chama-se automatizado. Aí você fala, mas então ele vai mudar certinho? Vai depender do seu pé. Se você pisar mais, ele entende que você precisa de mais potência. Então ele vai mudar a marcha com um giro de motor mais alto. Se ele entende que você está com o pé na casquinha, ele vai mudar a marcha com um giro mais baixo, entendendo que você precisa de mais força. Olha que interessante. Por isso precisava dessa formação continuada. Né? Infelizmente. Um dia chegamos lá. Se Deus abençoar que seja. Portanto, tudo que fala de condução econômica, de condução segura, está relacionado à direção defensiva. E está nesses 5 pilares aqui, ó, formando uma pirâmide. Eu preciso conhecer. Você conhece o automóvel, a moto, o caminhão, o ônibus que você conduz? Você sabe todo o procedimento? Ou não? Se você dirige com atenção, ou qualquer coisinha te tira a atenção. Um passageiro, o próprio celular. Você trabalha com previsibilidade? O que quer dizer isso? Eu estou olhando lá à frente. O semáforo lá na frente fechou. Por que eu vou continuar acelerando? Eu vou chegar, vou ter que parar. Então já vou devagarinho aqui. Faz o teste, vai ter um monte de gente brava atrás de você. Não, mas eu faço isso aí também. Que é legal, você está agindo com previsibilidade e ao mesmo tempo sendo econômico. Porque eu faço assim, quando estou atrás de 2 carros assim, eu não vejo só o farol de freio da minha frente. Eu já olho já no próximo, porque se ele frear lá, o de trás vai frear, ou seja, tem que ficar mais esperto. Perfeito. Previsão, previsibilidade. Olha, que nem trajeto. Você vê, muita gente às vezes está fica mudando de, né, parece estar sambando ali na estrada. Meu, o cara já sabe o trajeto, já se antecipa lado da via que você vai ficar. Perfeito. Às vezes o cara está aqui, ele já quer virar para cá no meio da avenida. Fazer uma ação muito rápida. Não trabalhou com isso. Uma das piores mortes no trânsito é o efeito sanfona. Eu paro atrás de um caminhão, o outro vem. Perfeito. A quantos metros de um caminhão? O código de trânsito, ele vai gostar, fala que ele gosta muito do número 30. Ele vai falar 30 metros. Se a gente for pensar 30 metros, poxa, é metro pra caramba. É um caminhão de transporte de madeira desse que a gente vê na rodovia. É bastante coisa, mas seria o ideal.
Vamos falar assim. Eu fico com 100 já. Uma dica para agir com previsibilidade. Vamos imaginar que eu estou lá na rodovia, vou passar na cobrança automática. No pedágio, no guichê de cobrança automática. Por algum encargos d'água, lá alguém parou lá, que não deveria parar, deveria reduzir. Aquela cancela bate e abre, né? Você bate com cuidado para não trincar um para-brisa, enfim. Aliás, na minha opinião pessoal, não deveria nem ter cancela naquilo lá. Isso é uma cobrança automática. Quem passar ali tem a câmera, flagra e manda multa. Pronto. Simples assim. Mas enfim. Aí parou tudo. Aí vamos imaginar que na frente do senhor está o caminhão. Eu já vou deixar uma distância que pode perceber. Quando a gente chega em praça de pedágio, ele já fala lá, ó, distância de um para o outro, 30 metros. Mas, vamos na vida como ela é, na realidade. A gente não vai ficar a 30 metros, a gente vai dar uma distância. Parou tudo, pessoal, qualquer congestionamento, vira um pouquinho o volante para o seu lado direito. Por quê? Se vier alguém bater na sua traseira, o seu veículo vai sair para a direita. Você não vai ser colhido lá para debaixo do veículo, no outro veículo. Perfeito? Então isso tem uma cena que aconteceu, acho que no Nordeste, tá no YouTube também, uma cena horrível, matou uma família toda. Tem um caminhão grande e uma lombada, ele reduz, então passa a lombada, um carro atrás, ele também reduziu. O outro caminhão de trás não reduziu. Não sabe se, até a reportagem assim fala que ia ser apurado, porque não se sabe se ele dormiu, se ele mexeu no celular, o que era. E ele acaba violentamente acertando o carro e o carro compactar, vamos dizer, um carro hoje tem o que? Um hatch, tem uns 3 metros e alguma coisa, reduzir para quase 2 metros, assim, coisa absurda. Eram 5 pessoas dentro do carro, inclusive 3 delas eram crianças. E eles morreram todos fatalmente. Por causa né? Lógico, vai de novo a previsibilidade. Olhar constantemente os retrovisores. A gente às vezes não tem esse costume totalmente, porque o mal nosso também de todos é a gente estar conduzindo já pensando assim, nossa, eu preciso chegar lá, eu preciso resolver aquele pepino, e aí a tua mente para aquilo, o trânsito some. Né? Decisão. Quando ele fala de decisão nessa esfera aqui, desses 5 elementos da direção defensiva, ele vai sempre falar assim, você precisa decidir rápido. Mas para decidir rápido, você precisa desses 3 degraus abaixo. Como que eu vou decidir se eu não tenho conhecimento, atenção e nem percebi talvez algo que poderia acontecer? E logicamente o topo da pirâmide é a habilidade, que a habilidade é tempo. Né? É tempo. Eu me lembro na primeira vez, pós habilitação provisória, que meus pais tiveram cuidado comigo e falaram, não, você vai dirigindo, mas nós vamos ao lado te dando um suporte. Falei, muito bom. Né? Legal. Nações Unidas ali, pessoal, sentido bairro centro. Não tem sentido como se eu fosse ir para o shopping, Bauru Shopping. Sábado de manhã, parado, um sono. Eu ia fazer um curso, um sono, minha mãe do lado, para uma moto. A moto saiu, eu saí junto. Ela saiu no vermelho. Minha mãe me deu um berro, né? Que isso, menino, tá no vermelho. Blum, folgou o carro. E para pegar agora esse carro? Nervosismo. Sábado de manhãzinha, friozinho, carro a álcool. E nada, eu no meio do cruzamento das nações. Aquilo eu olhava assim, ó, vindo um monte de carro, aquilo me dando desespero. Eu falei, 8 horas da manhã, da onde tá saindo tanto carro assim, Jesus? Num sábado, né? E o carro não pegava. Resumo da ópera. Ali tem 2 semáforos, certo? Eu passei nos 2 em vermelho e saí cantando o pneu. Fala pra mim, o que eu já tinha? Já tinha perdido. Eu tinha perdido faz tempo. E se a provisória eu posso só ter uma infração leve durante 1 ano, só 3 pontos, já tinha perdido a habilitação. Se fosse computar hoje, 2 semáforos vermelhos, a infração gravíssima, não é isso? Vamos só nos pontos, esquece o dinheiro, vamos só nos pontos. 14. Fazer a arrancada brusca, gravíssima de novo. Mais 14? 21.
Mesmo se eu fosse com essa CNH definitiva na época, eu já passei dos 20 Tinha um pontos. pedestre passando na faixa pedestre. Aí eu te pergunta pra mim como que eu fiz a arrancada. Não sabia, mas desespero na hora. Imagina se eu estiver sozinho. Percebe então? Então a gente vai aprendendo com os nossos erros. É que eu tive sorte de não ter nenhuma fiscalização naquele momento. Que se tivesse, ia ter que pagar, porque fez. Intencional ou não intencional, azar o meu. Né? Para a gente firmar essa condução segura, é necessário fazer um checklist, uma lista de verificação diária. Quer ver um negócio fantástico? Quem faz checklist do veículo antes de sair de casa? Eu aprendi a fazer checklist, né? Depois Nós não temos o costume, gente. Nós não temos o costume. O que seria esse checklist? Olha, você olha o óleo, vê a água lá, o líquido de arrefecimento, vê se os pneus estão em ordem, não está aparentemente com uma visão de estar descalibrado. A senhora dá uma olhada assim uma vez por semana. Perfeito. Não sei se Perfeito. Já é alguma coisa. Não sei se tem Porque vai depender muito da quantidade que você, de quilometragem diária que você anda. Perfeito? Né? Eu olhar sistema de iluminação, quantos automóveis aqui de Bauru, você só percebe que o da frente está freando na hora que você chega perto dele, porque está tudo queimado as luzes atrás. Falta do que, ó? Então essa lista aqui é gigantesca. Se falando de caminhão, então, aí enroscou, porque aí o motorista profissional do caminhão, do ônibus, aí ele tem um monte de coisa serviço. Né? E aliás, ele tem que preencher uma lista dessa, falando que ele verificou e assinando, dando atestado, e aí dele colocar errado, né? Na preguiça. Ah, vou ver não. Entrega lá, né? Tá tudo certo. Aí acontece um problema no meio do caminho. Fala, ué, mas você colocou que estava certo? Você fez alguma coisa então para quebrar. Pronto, assume. Esse que é o grande problema. Aí entramos na economia. Tá? O que vai ser fator da gente usar a nosso favor, ou quem vai jogar contra a gente para ter economia? Nós vivemos aí, né, nos últimos tempos, agora deu uma leve baixa, mas nós vivemos aí num sacrifício quando se fala abastecer um veículo. Seja ele a gasolina, etanol, diesel, qual que seja o meio, o produto. Seja 2.0, normal. Né? Então, você colocar, né, aquele famoso, igual o pessoal fala na internet, né, o TBT, né? Aproveitar que é a quinta-feira, né? O TBT. Oh, que maravilha, que bom quando era, né? Chegava no posto de combustível, tirava um dezão. Nossa, 10 anos, não é? E esse dezão pelo menos enchia um quarto ali do tanque, né? Olha, era maravilhoso. Hoje você põe 100, às vezes não dá 20 litros, né? Então olha que coisa. Então, a ideia é você o quê? Poupar o máximo possível. Se tratando de veículo grande, aliás, qualquer veículo, ele vai sofrer resistência do ar. É que os maiores vão sofrer mais pelo próprio tamanho. Então aqui nessa imagem representando aqui pra gente, nós temos aqui com essa fumacinha vermelha aí, esses pontinhos vermelhos, simbolizando a passagem do ar. Né? A passagem do ar, e ele está retendo ali aquele ar. O que está acontecendo? Ele vai fazer a frenagem natural desse veículo. Querendo ou não, esse condutor vai ter que pisar mais. Aí se eu usar alguns equipamentos que é chamado de defletores, a gente vê muito isso em caminhões, né? Essas peças. Olha como reduz. Você faz a passagem de ar ser mais limpa, mais aerodinâmica, né? Aerodinâmica. Por isso que quando é feito um automóvel hoje, a indústria lá vai fazer o teste de aerodinâmica. Como que ele tá? Uma para colocar esse veículo no chão, né? Que é igual o carro de Fórmula 1. Tira aquela asa atrás e tira aquele bico na frente. Ele decola, dependendo da situação. É muita potência, né? É muita velocidade. Atrito. Perguntinha, me ajuda. Posso virar o volante do veículo sem ele estar em movimento?
Não. O pessoal faz isso? Vai. Perfeito? Porque atrito, gente, você está forçando a barra de direção, principalmente no veículo pesado. Veículo pesado, via de regra, pode pegar. Se tiver algum motorista aqui, pode falar para mim. Não se vira ônibus, micro-ônibus, caminhão, carreta, com volante parado, com ele parado. Você tem que ir dando toquinho nele para ele ir virando. Por quê? Para diminuir o atrito, você está forçando todo o conjunto. Querendo ou não, você está gastando. Você está gastando, você vai ter que... Essa peça não vai durar mais tempo como deveria durar. Então a economia não é só combustível, é também economia da vida útil desse veículo. Não tem veículo que a gente vê assim e fala, nossa, olha aquele veículo ali, olha, 2018, parece que ele é 1980, porque o bicho estava acabado, porque a pessoa não cuida, ou não sabe fazer o procedimento certo com ele. Resistência ao rolamento. Na roda nós temos o rolamento. Se eu não usar o pneu certo, o tamanho do pneu certo, eu vou forçar todo esse sistema. Lógico, tem um pessoal que gosta de pôr um rodão no carro, baixar o carro, né? Rebaixar e tal. Fica às vezes bonito para o gosto de alguns. Mas se a gente for pensar muito sério, se o fabricante falou lá, ó, nesse veículo tem que usar um aro tanto. Aí eu vou lá e coloco o dobro quase do aro dele. E aí, vai ter alguma diferença? Vai. Né? Logicamente, aí os meninos que usam, né, o carro rebaixado, eles falam, não, mas não consigo andar rápido. Realmente, já é um motivo de segurança, né? Porque se ele tentar andar rápido, vai dar um problemaço. Resistência para a gravidade é outro, que aí a gente vai falar mais aqui à frente. Né? Essa gravidade, eu tenho que usar ela a meu favor. Volta lá na previsão. Eu vou chegar, eu estou olhando lá à frente, vai ter uma descida, um declive. Eu já solto aqui o pé do acelerador. A própria inércia do veículo, o próprio movimento dele vai me chegar, vai me favorecer. Por favor, não jogue na banguela, né? Exatamente. Exatamente. Aí é o ponto que nunca, né? Nunca pode. Portanto, ó, ser inteligente é analisar a topografia de um terreno. Logicamente, o que é a topografia? A descrição detalhada desse terreno. Ele é plano, ele tem aclive, ele tem declive. Né? Um terreno plano, maravilhoso para eficiência de combustível. Você usa uma marcha alta, com o pé levemente pressionado e o veículo vai numa constância. Lógico, se eu tiver uma subida muito íngreme, eu vou ter que usar uma marcha mais baixa, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para não pisar muito, porque pisar muito é sinônimo de desperdício. Esse é o ponto. E aí eu vou ter um gasto muito grande. Por isso que a gravidade de todos esses fatores é a principal. Eu usar a inteligência disso. Olha esse dado. Se eu subo uma subida, 5%, o que seria um aclive de 5%? Acho que nem isso. Nem isso daqui. Então é uma subidica de nada, né? Se um caminhão a 40 km por hora sobe esse aclive, ele carregando 38 toneladas, ele vai gastar 4 vezes mais se ele tivesse a 80 numa rodovia plana. 4 vezes mais, 5%. Nossa, imagina pegar o subidão do Bela Vista ali, então. Perfeito. Então nisso entra o motorista inteligente. Eu vou usar o veículo, eu vou usar a topografia ao meu favor. E lógico, como tudo na vida, você tem que planejar. E nesse planejamento, eu tenho que planejar tudo. Eu trabalho com entregas. Opa, qual que é o tempo de entrega? Todo mundo aqui acho que já comprou coisa na internet, não é? Aí você compra lá e fala, ó, em 7 dias está chegando. Aí chega em 3, 4, você não fica feliz? Fala, nossa, que benção, chegou antes. Estratégia, planejamento. Porque vai que eu falo que eu consigo entregar em 3 e chega em 4. Você vai ficar pé da vida. Vai ficar bravo, pô, sacanagem, ó, atrasou, tô esperando. Um dia. Você vê que interessante? Então, é estratégia isso daí. Estratégia.
Melhoria, planejar, melhora todo o serviço. Imagina um motorista que faz entregas e ele tem várias notas de entregas no dia, se não foi colocado para ele uma rota certinha. A primeira entrega é aqui, a outra é lá, a terceira é aqui. Opa, peraí, tá alguma coisa errada, não estou poupando, eu vou gastar o dobro, o triplo de combustível. Então, fazer uma rota. Fazendo tudo certo, meu cliente vai ficar satisfeito. Mas tudo na vida tem que ter um plano B. Porque pode não funcionar. E agora? Né? Eu, para vir aqui, meu carro não queria pegar. E agora? Eu precisava de um plano B. Né? Então, tudo na vida vai ter suas adversidades. Né? E juntando os 4 primeiros pontos, você tem os 3. Ó. Se está tudo em ordem, você vai ter economia de combustível, você vai reduzir poluentes, porque pensando que o veículo na cidade, por que está vindo os elétricos, os híbridos? Está o advento de novo, olha, vamos ter o carro elétrico, vamos ter o carro com elétrico e com combustão, mas só usa o motor de combustão, motor a gasolina, etanol, quando ele precisar de mais potência, senão usa só o elétrico, por causa de poluição do ar. O meio ambiente nosso está pedindo socorro, não é de hoje. Né? E aí eu reduzo todos os custos, certo? Para a gente indo para o final, torque e potência são 2 coisas que se falam muito na economia, na direção econômica. O que é torque? O que é potência? Essa definição aqui, é uma força que atua através da biela. O que é a biela? Lá no braço, para quem não sabe, lá dentro do motor, nós temos esses pistões, que ele fica lá trabalhando, tem 3, tem 4, tem 6, tem 8, tem 12, depende da potência do veículo. Então eles estão lá trabalhando. Então ele está querendo falar que essa força aqui, na hora que acontece aqui a combustão, que vai empurrar esse pistão para baixo, para fazer a movimentação do veículo, essa força começa aqui nesse cilindro, passa para essa biela, que é esse braço que segura o cilindro, e movimenta o virabrequim, também chamado de árvore de manivela, que aí vai movimentando todo o resto. Aí vai para a embreagem, da embreagem vai para o câmbio, do câmbio vai para os rolamentos, as rodas, e faz o veículo andar. Oi? Não. Oi? Tá. Tudo bem? E aí, o que vocês acham? Essa força que ele está falando, que faz o veículo se deslocar, é o torque ou é a potência? O torque. É o torque. O que faz o veículo se deslocar é o torque. Por isso, quando a gente pega, por exemplo, um automóvel, você engata a primeira marcha, se tem um medidor lá de giro de motor, você pode ver que ele sobe rápido, porque a marcha, a engrenagem também é curta dessa primeira marcha. Então eu estou ganhando o quê? Torque. E potência? Potência está lá, ó. É a medida de trabalho realizado numa unidade de tempo. Quanto mais veloz, em menor tempo, eu tenho mais potência. Um veículo, um carro de Fórmula 1, ele precisa ter mais força ou mais potência? Chegar de 0 a 300 num piscar de olho, em pouquíssimos metros ali. Né? Já um caminhão carregando toneladas, um caminhão canavieiro, que carrega às vezes 100 toneladas de produto ou mais, ele precisa ter mais torque, ele não quer ser veloz, ele precisa de força para vir arrastando isso daí. Por isso que a potência a gente fala cavalos, né? Cavalos de potência, né? Não é medida em HP, horsepower, né? Cavalos de potência lá. Então tudo está ligado a isso. Por isso que dentro de uma condução de um veículo, principalmente, isso serve para todos, mas principalmente para um veículo pesado, é sempre o motorista, importante ele conhecer a faixa de torque. Onde que eu tenho que andar? E não confundir nunca torque com potência. Torque é força de arrasto, de puxar. Potência é velocidade, em curto tempo. O que faz um veículo de fato se deslocar é o torque, e não a potência. O amigo do motorista hoje é isso daqui, ó. Hoje a maioria dos carros tem esse informativo, esse conta-giros. Nos veículos pesados já tem de longa data. Né?
É aqui que a gente controla. Nos veículos pesados, ele acaba sendo mais fácil a visualização, porque ele é separado em cores. Já no automóvel a gente não tem a cor. Aí vai de você conhecer o seu veículo, né? Que quem é esse cara? É o contagiros, ou o tacômetro. Ele vai contar os giros do motor, as rotações por minuto. Por isso ele é medido em RPM. E aí como que funciona? Eu preciso achar a rotação certa, o giro certo, na marcha certa, pensando que marchas mais baixas, primeira, segunda, terceira, vamos falar de um automóvel, o caminhão seria bem mais, né? Bem mais. Semana passada eu dirigi um caminhão que tinha 16 marchas, né? Então da marcha, por exemplo, da primeira até a sétima marcha, a oitava marcha, mais ou menos, era tudo marcha de torque, era tudo marcha pesada, vamos falar assim. Dali para cima eram marchas mais leves. Então se a gente pegar num automóvel, a primeira até a terceira, no máximo, são as marchas mais de reduções. A quarta, a quinta, a sexta, que alguns veículos têm a sexta, aí seriam as marchas de maior velocidade. É essa a inteligência, eu achar a rotação certa para adequar a marcha certa. Não é fácil, não é de um dia para o outro, por isso você tem que estar atento e perceber isso. Mas eu garanto para vocês, se fizer, você vai ter economia. Se a gente encontrar aí fora aí qualquer dia, você vai falar assim, não é que meu carro está rendendo mais? E rende, gente. Eu tenho um veículo 1.8, um sedã. Eu já fiz uma viagem com ele, eu saí daqui de Bauru, fui para Araçatuba e voltei, fui e voltei. Ele fez 14 quilômetros com 1 litro. Impossível? Não. Porque o Marinho é especial, né? Não, também não. A gente erra também. É que na rodovia é muito mais fácil tirar uma média do que numa área urbana. Na área urbana você tem semáforo, você tem aquele que está andando mais lento do que o necessário, ou aquele que te corta a frente. Então toda hora você tem que fazer a intervenção de frenagem e tudo mais. Então é muito mais difícil. É a mesma coisa como fazer uma comparação do motorista de ônibus rodoviário para o motorista de ônibus urbano. O rodoviário ele vai ter uma média, se ele for tiver esse pensamento, ele vai ter uma média fantástica, porque a velocidade constante, ele faz poucas paradas. E o coitado aqui da área urbana? Ele vai sair com o ônibus, primeira, segunda, tá lá o dedinho lá. Lá vai ele para. Aí ele desembarca. Aí de novo, primeira, segunda. Aí tá o semáforo. E agora? Como que você vai falar para um cara desse? Falar, você tem que fazer média. Ele vai brigar comigo. Né? Impossível, não vai ter jeito. Né? E sempre que possível, pular marcha. Como assim pular marcha? Vamos dizer, eu saí com o meu automóvel, primeira, segunda, começou uma descida. Em vez de eu pôr a terceira, vou jogar a quarta. Já? Eu cambio na terceira e depois eu cambio na quarta. Você pode pular a marcha se você Pode quiser. sair. Eu pensei que dava problema. Não. Você pode sair de primeira, terceira, Isso, e depois quinta. Pode mesmo? Não dá nada? Não dá nada. é mais economia ainda. Pode sair da quarta? Pode. Para frear maior. Única coisa que a gente sempre tem que perceber, ó, voltando aqui, olhar no giro. Tá? Até 2.500, 3.000 giros. Isso, o automóvel hoje é nisso. Isso, tanto 1.0, 1.4, 1.8, normalmente é essa a ideia. A mudança de giro de 2,5 para 3. De 2,5 que eu falo aqui, né? Ou vai estar 25, 30, dependendo do veículo, que ele multiplica por 100. Então nessa toada vai ser, a gente tem que pensar nisso. Eu estou em primeira, mas estou com o giro aqui embaixo, não adianta eu colocar uma terceira, que o giro vai cair mais ainda e pode até afogar o veículo. Você vai ter que fazer esse entendimento. Ah não, mas eu vou entrar numa descida, legal, primeira, posso até esticar pouquinho a coisa a mais e bum, terceira. Na hora que ele embalar, começar a embalar, aumentou, está indo muito giro, né, 3.000, querendo passar de 3.000, quinta, que é o que ele falou. Ou para reduzir, para você ter o tal que a gente fala freio motor. Existe isso?
Existe Eu isso. faço muito isso. Né? Então, eu estou em quinta, vou reduzir para a terceira, um exemplo. Da aceleradora para até no RPM normal e fica lá. Isso aí a gente aprende. Isso aí quando eu tinha meus 21 anos, eu comecei a trabalhar no Quagio como motorista. Para ser motorista. O meu instrutor ensinou, falou, olha, é assim que você faz. É assim que você vai fazer. Então, o bom motorista é aquele que sabe economizar o veículo, o equipamento. Perfeito. E sabe trabalhar. Exato. Então, uma pessoa ensinando uma vez certo, correto, a pessoa pegando aquilo que ela está sendo ensinada, Sim. ela costuma fazer até sem embreagem. Uma vez eu precisei engatar o ônibus sem embreagem. Engata. Uma moto dá para engatar. Dá, tranquilo. Você usar, você conseguir pegar o tempo certinho dele. É que lógico, né? A gente Hoje em dia, não vai fazer para de moto, é uma né, emergência, tal, igual ele falou, é uma emergência, mas dá para fazer. Mas hoje a molecada aí anda com o celular na mão, não vai pegar a embreagem, usa no tempo. Só no tempo, exatamente. Então, qual que é o benefício desse pular marcha? Você está fazendo o quê? Ó? Eu vou trabalhar sempre no giro de torque, no giro de força desse veículo. Então, eu vou ter menor consumo, porque é a parte mais econômica. Eu vou reduzir o número de mudanças de marcha. Você imagina o coitado lá do caminhoneiro que trabalhava no veículo manual. Você imagina se o dia inteiro ele não usar essa metodologia de pular marcha e ficar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ele sai igual aquele filme do Charles Chaplin, né? Você sai tremendo lá, né? Vai ter um problema que muitos tinham. Problema no ombro, de ficar fazendo o movimento, essas mudanças. Então eu estou reduzindo mudança. Se eu estou reduzindo mudança, eu estou poupando o caminhão a usa marcha, né? Isso. Trocar de caixa, mais leve, mais pesado, vai usar as marchas. Exato. E diminui o esforço do motorista. Por isso hoje lá nos veículos pesados, a maioria que sai hoje é tudo automatizado, é tudo automático, para ajudar o motorista. Se a gente trabalha às vezes uma carga de 8, 10 horas, ou talvez um pouco mais, mas às vezes dentro de um escritório, dentro em outra função, você imagina o cara ficar sentado 12 horas, sentado e ele ficar aqui o dia inteiro, aqui ó, vuc. Então a indústria também vem ajudar ele, né? E um detalhe importantíssimo, não acelere durante a troca de marcha, porque é desnecessário, não recomendado, você está consumindo absurdamente. O que é esse acelerar? Aí, meu amigo da sonoplastia já fez aí, ó, né? Daquela comida, né? É incrível. Mas você vê, são coisinhas pequenas, se a gente for pensando, a gente vai mudando nossa metodologia de dirigir e vai ficando melhor. E eu tenho certeza que você vai encontrar comigo e vai falar, caramba, melhorou mesmo, ele está consumindo menos. Não é que ele está consumindo menos, é que você começou a fazer melhor. Isso o meu instrutor tinha passado também. Eu, não, meu, só troca a marcha ali sem pisar no acelerador. Já tinha me passado isso também. Sim. Você faz a troca, você alivia o pé. Né? Isso, solta, dá aquela soltada. Mas antigamente o pessoal fazia isso aí, é uma prática que antigamente o pessoal, quando não tinha sincronizado nos caminhões, sim, né? Os caras, para engatar a marcha, tinha que dar aquele repique para a marcha entrar. Perfeito. Então isso aí vem passando de pai para filho. Hoje não precisa. Hoje todos os carros são sincronizados. Exatamente. Não tinha sincronização, não tinha que fazer a dupla embreagem. Era tudo seco. Exatamente. Até o pessoal falava, ó, flauteia, né? Ele vai flauteando. Que ele fazia, vamos. Principalmente o motorista de PNM, né? Isso, perfeito. Me ajuda aqui agora. Qual é a posição apropriada do acelerador? Como que tem que estar o acelerador quando a gente for dar uma partida em qualquer veículo? Livre, sem estar com o pé lá. Esquece da era do carburado, a não ser que ele é carburado. Hoje os veículos são todos injeção eletrônica. Antes o carburado, o pessoal fala, não, dá umas 2 pisadas para injetar gasolina lá no carburador para pegar mais fácil. Né? Onde o pessoal exagerava, aí falava, ixi, encharcou. Né? Porque entrou muito combustível, a mistura lá ficou muito rica, mais do que precisava. Hoje não, hoje é pezinho ali, ó. Hoje, na verdade, muitos veículos, ele quer que você faça o quê? O automático, normalmente, segura o freio, para você dar a partida, e os que são manuais ainda, segura a embreagem para dar a partida. Tudo um mecanismo para
poupar as peças, para não dar um tranco a mais naquela peça. Porque está parado, ele vai dar um tranco, né? Para ligar, ele faz um esforço maior. Qual que é a marcha apropriada para começar a colocar o veículo em movimento? Em tese, sempre a primeira. Principalmente se for a primeira partida do dia. E essa daqui é bem crítica também, ó. Quanto tempo um veículo deve ser aquecido antes de começar? Mas ele depende do combustível? Vai depender. Vai depender. O Chevetão velho meu ao carburado. Depende do... Depende. Vamos falar assim, qual seria a resposta perfeita? Somente o tempo necessário. Por que ele vai falar isso? Ficar em marcha lenta. O que é isso? Eu liguei o veículo, ele está lá parado. Ele está com um giro baixo, somente para manter ele ligado, então é a tal da marcha lenta. A marcha lenta gasta? Gasta. Dá uma olhada nessa... eu vou passar esse daqui e já volto já. Só para a gente falar da marcha lenta. Ó. Se eu não desligar o veículo, ou, por exemplo, a pessoa sai do veículo, vai lá, vou lá conversar com ele, lá o veículo está ligado. Se eu desligar, eu estou economizando, eu estou reduzindo a manutenção, eu estou aumentando a vida útil do motor e estou diminuindo as emissões. Por quê? Olha o custo de uma marcha lenta. Isso pegando em base um caminhão. Tá? Um caminhão. Se ele pegar, então o cara para lá o caminhão para fazer entrega. A gente vê muito isso. Ele não desliga o caminhão fica ligado. Aí ele demora lá meia hora, 10 minutos, 15 minutos, enfim, um tempo considerável para fazer essa entrega, para ser mais cômodo, já está ligado, já pega em barco e sai. Se essa pessoa reduzir 1 hora de marcha lenta para... 1 hora de marcha lenta, a média de gasto num caminhão é de 1,86 litros de diesel. Então você está jogando quase 2 litros de diesel embora por hora, só mantendo ele parado, ligado. Se eu reduzir essa 1 hora para meia hora durante todo o dia, durante 260 dias, olha o tanto que economiza. Se eu tenho uma frota de 100 veículos, eu estou economizando 75 mil. No mês, 75 mil, dá para fazer umas melhorias boas, não dá? Dá aquele aumento, não é? Enfim, então é perder dinheiro ficar na marcha lenta. É perder dinheiro, tá? E só que isso daqui, gente, já é um dado um pouquinho já antigo. Quanto que está um diesel hoje, alguém sabe? 7 Eu vejo hoje muita gente para com o carro no semáforo e desliga o carro, aí liga e sai. Aí para no semáforo, desliga, liga e sai. Isso prejudica também, não prejudica? Sim, porque ele não tem esse... né, não tem, é diferente dos veículos que já tem a partida eletrônica lá, né, justamente nessa condição. Você para, você às vezes escuta um... aí, por ele não ter o sistema certo, você vai, vamos dizer assim, prejudicar o que você está fazendo, você está gastando a vida útil dele. Né? A vida útil das peças ali, você está toda hora forçando, porque a partida é um forçar, né? Você gasta o motor de arranque. Você gasta o motor de arranque, isso. Que é diferente do sistema que já vem já nesses veículos novos que ele separou, né? Ele faz a leitura lá de segundos, isso, aí ele desliga e liga sozinho de novo. Né? Aqui, então, o diesel hoje é 7 e pouco. Né? Isso daqui, a conta foi feita num diesel lá de trás, de quando ele custava no máximo R$4. Então, se a gente colocar para 7, daqui aumenta muito mais. Tá? E para a gente ir fechando aqui, ó, voltar aqui que eu pulei, né? Vou começar a operação, quer dizer o quê? Primeira partida do dia. Observa o painel. Tem muita gente que não faz isso. Já dá partida e já sai andando. Não vê as luzes. Isso. Ligou o primeiro estágio da chave, deixa ele acender o painel. Ele vai apagar a maioria das luzes, só vai ficar 2 ou 3 luzes, que é o natural. Ele fez isso, aí eu dou partida. Hoje o veículo é um computador. É o módulo que controla. Então se eu não deixar ele fazer essa leitura, pode ser que lá na frente alguma coisa seja prejudicada. Pode ser. Não acelera.
A gente já pega e fica lá, né? E fica lembrando que o óleo está lá embaixo do motor, no cárter, até ele subir lá naquele pistão que a gente viu a imagem ali em cima, ele tem um longo caminho. Não que ele vai demorar minutos para chegar até lá. E hoje a gente trabalha com óleo sintético, concorda? O óleo sintético, a propriedade dele já tem uma propriedade de sempre ficar um pouco de óleo, né? Ele permanece ali lubrificado, mas não é às vezes o ideal. Evitar ficar então na marcha lenta, como dissemos, e aquecer o veículo como um todo. Você achou no vídeo para mim? Vou mostrar um videozinho para vocês, que é o início da partida. É num caminhão, início da viagem, isso. Mas eu quero que vocês observem o que pode estar errado aí no que ele está fazendo. Nem lubrificou o motor. E aí? O que ele fez de errado? Ele não esperou lubrificar Parece o que ele não motor. carregou o painel também, Ele já deu partida sem carregar o painel, né? Ele deu partida sem carregar o painel. Já o primeiro ponto é esse. Segundo, ele acelerou, vocês viram o giro onde foi? Foi lá na vermelho. O vermelho é o local que eu nunca devo chegar. É que no caminhão tem a coloração, mas o nosso também tem. No automóvel você pode ver que tem lá um finzinho lá é vermelho. Você chegar lá, você está dando uma sobre-rotação no motor. Vai dar um problema seríssimo de motor. Tá? Iam fazer um motor hoje. Já pensou num carro novo ainda? Que poderia andar mais de 200 mil quilômetros? 10 mil reais o motor do carro. Olha lá, fechou. Põe o fim da operação para mim, por favor. E esse daqui, ó, no final da operação, quer dizer, ele chegando, terminou o trabalho, ele está chegando. O que pode estar errado aí? Está mudando marcha constantemente. Isso também é um motor. Isso também é um motor. Ah, tá. Famoso cupim de ferro. Esse é o cupim de ferro. É o termo usado. É o cara que acaba com o motor, que acaba com tudo. E aí, qual que é o problema aí? Então, ele geralmente colocou a rotação vermelha, ficou trocando constantemente de marcha. Sim. Ele já sobe até errado no caminhão. Se a gente for bem metódico, ele sobe até errado. Que ele subiu lá no último, tem vários degraus. Ele subiu lá no último com a perna esquerda, agora ele tem que forçar para entrar. Ele deveria chegar com a direita, que era só sentar no banco. Olha que interessante. Isso é feito muito quando a gente vai fazer teste na empresa. As empresas olha tudo isso. A empresa fica olhando tudo. Outro que, não sei se vocês perceberam também, na hora que ele subiu, ele agarrou no volante. Tem duas barras laterais para isso. Isso. Né? Do início lá da partida. Lá, né? Não colocou o cinto. Você vê, então, lógico, é um vídeo proposital de erros realmente, para a gente pescar quais são os erros. Então, gente, economia e direção, se eu conseguir casar as duas, eu estou protegendo meu veículo vai durar pra caramba, né? Vai ter uma quilometragem às vezes estupenda, porque eu troco o óleo certinho, eu faço as manutenções, eu conduzo de acordo com o que deve ser, e todo mundo sai ganhando, seu bolso principalmente, né? Pensando nos gastos de hoje. Fechado? Pois não. Descida, está parado, semáforo na descida. Já pode sair em segunda. Essa é a prática aqui que... Uns vão falar que não, outros vão falar que sim. Tá? Se não sair forçando o veículo, não tem problema. Forçando, o que a gente fala é estar com uma rotação ali
muito baixa ali, ele vai ser... Né? Você está forçando todas as engrenagens lá. O veículo pesado, ele funciona melhor nisso. Ele acaba funcionando melhor, ele acaba descendo melhor. Né? Por exemplo, nesse caminhão que eu comentei, que ele era automatizado, na reta, no automatizado, é ele que está pensando. Ele pediu para sair em terceira. Que seria a segunda do automóvel, vamos falar assim. Seria a segunda do automóvel. E saiu tranquilamente. Então, tem que só ver se não vai forçar. Esse é o ponto. As aulas são feitas no carro convencional. Ok. Aí a pessoa acaba de tirar a carta, vai para casa, o carro automático. Como fazer essa transição? O ideal seria procurar algum profissional, né? Um instrutor, alguém que poderia dar um suporte básico ali, ou alguém que saiba como conduzir, porque qual que é a diferença do mecânico, do carro mecânico para o automático? O mecânico, quem vai comandar é você. Então, soltar na embreagem, se você soltar muito mais rápido, ele vai ter um comportamento, se você solta levemente, ele vai ter outro comportamento. E a questão do acelerador, obviamente. No automático, você engatou e pisou. Vamos imaginar, estou parado, engatei aqui na posição para ir adiante, que é o D. E eu pisar no acelerador, ele vai sair. Se tiver uma potência grande... Eu bati um carro automático, mas porque assim, eu fui frear, eu freiei e minha cabeça de dirigir carro mecânico, eu fui pisar a embreagem com o esquerdo, eu pisei mais fundo no freio, o carro deu uma batida assim, quase que veio um carro atrás. É esse o problema só dessa transição. Então seria legal procurar alguém que já tenha, possa ajudar, ou às vezes um profissional, um instrutor, ou uma montadora, né, uma concessionária que possa ajudar nisso daí. Porque vender é fácil. Né? Eu preciso dar esse suporte também pós-venda também para o meu cliente, para ele entender como funciona. Mais alguma pergunta? Sem problemas? Então aqui, ó, fechando aqui, qual foi o erro dele lá também? Ele chega com o caminhão, vocês viram que ele mostra na imagem que ele pegou uma subida bem grande, ele jogou um giro extremamente ruim, então quer dizer que a turbina do caminhão, lá no motor do caminhão, ela estava queimando. O que ele deveria fazer na hora que ele chegou ali no posto? Parar o caminhão, uma que ele para muito brusco. Se tivesse esse sistema de monitoramento aí, já ia acusar lá frenagem brusca, ele já ia perder já pontuação lá ou perder, tem empresas que tiram até a cesta básica do motorista. Bem rígido, assim, indo para o lado bem rígido. Ele fez frenagem, não dá ideia, né? Aqui é não dá ideia. Só, pô, gostei dessa, né? Então essa frenagem brusca tira um ponto danado dele, né? Ou até ser punido por isso. Então ele entrou fazendo a frenagem muito brusca. O que ele deveria fazer? Deixar o veículo em marcha lenta para essa turbina, para essa rotação, dar uma acalmada e aí sim ele desligar o veículo. Mas o que ele fez? Tudo o contrário. Porque obviamente a ideia do vídeo é fazer tudo ao contrário. Ok? Mais alguma dúvida? Sem problemas? Então, gente, eu acho que é isso daqui. Eu queria passar um pouquinho para vocês. Não é fácil fazer uma direção econômica, precisa de muita atenção nesses conceitos, tá? Mas a direção segura, eu acho que sim. Dirigir de maneira segura, evitando problemas no trânsito, evitando qualquer situação que coloque você em risco e também os outros. Ok? Obrigada. Obrigado, eu. Beleza? Agradeço aí a participação de vocês.